Sexta-feira, 1º de setembro de 2023, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Curitiba segura. Cerca de 30 equipes reforçam o patrulhamento na capital paranaense. Medida busca aumentar a segurança nos dias que antecedem o feriado. Rio Grande do Sul e Ministério da Agricultura firmaram protocolo de intenções para incentivar inovação no agronegócio. Expo Inter 2023, pavilhão da agricultura familiar, amplia expositores e fatura mais de 4 milhões de reais em 5 dias de evento. Sexta-feira é marcada pelo desfile dos campeões. Os melhores, eleitos pelos jurados, foram apresentados ao Estado gaúcho. IBGE divulga dados do PIB brasileiro. Economia cresceu 0,9%. Indústria e serviços puxam os indicadores. Microempreendedores individuais passam a emitir nota fiscal universal, mas enfrentam dificuldades em acessar o serviço. E você vai ver ainda. Estúdio 1 chega com nova temporada e com novidades. Bel Cristine assume a apresentação do programa. Essas e outras notícias a partir de agora. Olá, boa noite, obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h02. Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná une cerca de 30 equipes policiais para intensificar o policiamento ostensivo em Curitiba. A Operação Cidade Segura reúne as polícias civil e militar. A Secretaria da Segurança Pública do Paraná lançou nesta quinta-feira uma operação de 2 dias para intensificar o policiamento ostensivo na capital paranaense. O lançamento da Operação Cidade Segura ocorreu na sede da cidade da polícia, no bairro Batel, de onde os policiais civis e militares se deslocaram para diversos pontos da cidade. Todo o lançamento foi acompanhado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional. A operação reúne cerca de 30 equipes policiais que fazem ações preventivas e repressivas por meio de patrulhamento terrestre e aéreo, bloqueios de trânsito, abordagens policiais e fiscalizações de veículos e pessoas. Nesta primeira fase foram escolhidos bairros como Cristo Rei, Jardim das Américas, Cidade Industrial de Curitiba e Sítio Cercado. Essa operação é uma operação integrada da Polícia Civil, ela é coordenada pela Secretaria de Segurança, mas é uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar em toda a região de Curitiba, em especial em alguns pontos onde há maior incidência de tráfico de drogas e maior número de apreensão de armas. Ela vem seguindo algumas diretrizes que o governador do estado, Ratinho Júnior, tem passado para a redução dos números de homicídios e furtos e roubos. A operação, na verdade, ela não tem um período específico para se encerrar. Ela vai permanecer até o momento que a gente verificar que os índices estão diminuindo. Então a Polícia Civil participa não só dessa parte ostensiva, mas também faz um trabalho prévio ali, um trabalho de inteligência, onde são coletados aí ao longo das investigações informações importantes que definem áreas específicas para que a gente possa orientar o emprego dessa força policial ostensiva para que a gente tenha mais efetividade ali na redução de alguns indicadores criminais, como homicídio, combate ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. O Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultura firmaram um protocolo de intenções para incentivar a inovação no agronegócio. O documento assinado favorecerá iniciativas do governo do Rio Grande do Sul para fomentar o setor, focando no desenvolvimento estratégico da competitividade das empresas, com estímulo à pesquisa, à evolução tecnológica e ao surgimento de novos negócios na agropecuária. A intenção é contribuir para o crescimento econômico regional e para uma expansão do agronegócio gaúcho em nível nacional. Nós não podemos pensar políticas replicadas ou compartimentadas por conta da compartimentação que a gente tem entre as esferas de governo. É fundamental que a gente trabalhe de forma cooperada, em sintonia, até porque o recurso público, ele é público, ele é do povo, ele vem da riqueza gerada da sociedade. E então não interessa se ele é recurso federal, estadual ou municipal, é recurso da mesma população para quem a gente trabalha, e não tem que se pensar em
sobreposição de política pública, mas sim em sintonia para que a gente possa dar potência para as políticas públicas e assim animar o ambiente para desenvolvimento. Ainda sobre o assunto, a agricultura familiar é um dos destaques da Expo Inter, que ocorre em Esteio, no Rio Grande do Sul. O espaço já movimentou mais de 4 milhões em negócios, superando inclusive 2022. O pavilhão é um dos espaços mais movimentados da feira, considerada a maior do segmento do agronegócio na América Latina. Com o fechamento das vendas desta quinta-feira, os agricultores familiares movimentaram mais de 4 milhões e 200 mil reais em negócios, superando 2022 em mais de 13%. Neste ano, o pavilhão teve também um novo recorde de expositores. A lista completa inclui 372 empreendimentos de 174 municípios, que estão distribuídos em 338 estandes e 7 cozinhas no espaço. São pelo menos 35 expositores a mais do que no ano passado, quando 337 estiveram presentes. Outro dado que chama a atenção é o número de empreendimentos liderados por jovens e mulheres. Na atual edição, os jovens estão à frente de 87 empreendimentos e as mulheres comandam 148. Então é muito bacana de ver, porque a gente acompanha dentro das políticas públicas existentes, para ajudar a desenvolver, para poder dar instrumentos, conhecimentos técnicos que ajudem a melhorar a produtividade, de apoio em políticas de irrigação para ajudar esses produtores familiares a poder proteger as suas lavouras, da extensão da energia trifásica, tudo que a gente está fazendo de esforço para poder garantir que as pessoas queiram produzir no campo, que a gente possa promover a sucessão familiar, né, fixar esses jovens no campo e produzir alimentos. É disso que a gente está falando. E muita coisa bacana, né? Quem vem aqui encontra desde floricultores, né, a artesãos, a produção de alimentos, naturalmente, artesanato indígena, uma produção muito diversificada, então um ambiente democrático, plural, diverso, como é a nossa agricultura familiar. E falando em Expo Inter, a edição deste ano já prevê números superiores da edição passada, tanto em visitantes quanto nas vendas. Hoje foi dia de desfile dos campeões. Um desfile de grandes campeões, as melhores genéticas, os maiores pesos, as melhores performances, que se destacaram no julgamento dos mais de 3.400 animais de argola inscritos na edição de 2023. Divididos em categorias de raças, os vencedores da Expo Inter foram apresentados ao público na manhã de hoje, com direito a músicas e danças gaúchas. A apresentação demonstra a força do agronegócio no estado. Aqui é, com certeza, uma ferramenta para a seleção genética de todas as raças. Aqueles que por aqui desfilam certamente possuem o que de excelência e de melhor pode-se ter nestas raças, espalhando-se pelo Brasil, como uma forma e um parâmetro de encontrarmos a excelência, definitivamente com melhor resultado. Até ontem, o placar da Expo Inter já anunciava a marca de quase 500 mil visitantes. No primeiro final de semana, mais de 150 mil pessoas passaram pelo local, ambos considerados recordes pela organização da feira. No pavilhão da agricultura familiar, os números também expressam resultados positivos. Uma edição que reafirma a confiança no agronegócio do nosso estado e com uma expectativa também de boas safras aí pela frente, com o produtor investindo, né, e buscando na Expo Inter a oportunidade de bons negócios. E você vai ver a seguir, forças de segurança fazem caminhada em combate à violência contra a mulher. Tem os destaques sobre o PIB brasileiro, com dados divulgados hoje pelo IBGE. E ainda nesta edição, MEIs passam a emitir nota fiscal unificada a partir de hoje, só que encontram dificuldade na emissão do documento. E tem a novidade na tela da Pix TV. Nova temporada do Estúdio 1 chega com nova apresentadora.
Chegou o fim de semana loucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Leve 3 ou mais unidades de Milka e pague R$ 7,99 cada. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 27,79 o quilo. Ovos vermelhos bandeja com 30 por R$ 14,95. Óleo de soja Coamo ou leve 900 ml, R$ 4,49. Massa com ovos Renata, 500 gramas, R$ 1,99 no cartão Coque. Café Caboclo a vácuo, 500 gramas, R$ 10,79. Lava-roupas Brilhante, limpeza total, 2,4 kg, R$ 22,47. Leite 1 litro a partir de R$ 2,65 no cartão Coque. Melhor preço é no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, agora 8h11. Um líder dos Proud Boys foi condenado a 17 anos de prisão por ataque ao Capitólio nos Estados Unidos. A sentença foi anunciada ontem. Joe Biggs, um líder da milícia Proud Boys, que aclamou uma guerra para manter Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, foi condenado a 17 anos de prisão nesta quinta-feira. Essa é uma das penas mais longas proferidas pelo ataque ao Capitólio, sede do Legislativo americano, em 2021. Os promotores disseram que Biggs foi uma figura-chave em uma conspiração sediciosa para anular a força à vitória eleitoral de Joe Biden, liderando os apoiadores de Trump no ataque de 6 de janeiro ao Congresso dos Estados Unidos. A pena mais longa até agora entre as sentenças de condenações ligadas ao ataque é de Stuart Rhodes, fundador da Oath Keepers, outra milícia de extrema-direita central no cerco do Capitólio, que foi sentenciado a 18 anos de prisão. Joe Biggs expressou arrependimento chorando. Ele disse que abandonaria os Proud Boys e se concentraria em sua família. Biggs foi o primeiro de 5 integrantes do grupo, incluindo o líder nacional Henrique Tarrio, a receber sua sentença esta semana. 4 foram condenados em 4 de maio por conspiração sediciosa e um quinto foi considerado culpado por acusações menores. O ex-vice-prefeito de Tubarão, Caio Tokarski, foi solto na tarde desta sexta-feira no sul catarinense. Ele estava detido no presídio em Criciúma desde 14 de fevereiro, quando foi preso na segunda fase da Operação Mensageiro, que apura crimes de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, também organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões catarinenses. A soltura foi autorizada pela juíza Gabriela Matarelli, da Primeira Vara Criminal de Tubarão. Agora, em liberdade, algumas medidas terão que ser cumpridas por Caio, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica por pelo menos os próximos 180 dias, além do impedimento de entrar na prefeitura e de ter contato com outros investigados e testemunhas. Caio também não poderá deixar a cidade de Tubarão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta sexta-feira que a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano e o PIB acumulou alta de 3,2% nos últimos 12 meses. A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os primeiros 3 meses. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, somou 2,651 trilhões.
O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. De acordo com matéria da Agência Brasil, o PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. No semestre, o alto acumulado foi de 3,7%. O crescimento de 0,9% no segundo trimestre de 2023, em relação ao trimestre imediatamente anterior, é a 8ª alta seguida neste tipo de comparação. Mas o resultado aponta também uma desaceleração, já que nos 3 primeiros meses do ano houve um crescimento de 1,8% ante o último trimestre de 2022. Os dados divulgados nesta sexta-feira situam a economia brasileira em um nível 7,4% acima do patamar pré-pandemia e a posiciona no ponto mais alto da série histórica. Os desempenhos da indústria e dos serviços explicam o crescimento do PIB no último trimestre. No caso dos serviços, a influência positiva é maior, porque as atividades respondem por 70% da dinâmica econômica. E agora nós vamos falar de política. O jornalista Tiago Pereira já está por aqui e nós começamos falando que o presidente Lula está incomodado com o atual avião presidencial. Ele quer um maior e a Força Aérea Brasileira parece ter atendido a solicitação. Assunto para você, hein, Tiago? Que coisa, né? Pois é, parece mentira, mas é verdade. Ainda não atendeu, está por atender e Lula ainda não está satisfeito com o que a Força Aérea ofereceu. A gente vai falar sobre isso, né? O Aerolula, comprado pelo próprio petista lá em 2005, só leva até 39 passageiros e tem autonomia de voo reduzida. A FAB pode ceder um Airbus A330. O novo equipamento foi adquirido para uso militar por Bolsonaro e faz voos aí transcontinentais e terá aposentos maiores para Lula, Janja e demais integrantes das viagens internacionais e até mesmo aquelas aqui dentro do país. Até o momento, Lula já fez mais de 10 viagens, eu até perdi a conta ao exterior, passando mais de 30 dias, isso com certeza, fora do país nessas viagens internacionais. Além de pedir a nova aeronave, o presidente fez algumas observações. Ele pediu que, se possível, o quarto do casal nesse novo Airbus aí seja ampliado e se crie um pequeno escritório para ele utilizar durante as viagens. Lula também pediu que a Força Aérea avalie a compra de uma nova aeronave e saiu de uma reunião com o Comando Geral da Aeronáutica, levando um catálogo com vários modelos para ele e Janja escolherem. Em tese, ele reclama de falta de espaço e autonomia dos aviões atuais que servem à presidência, que são 2. Tudo isso em meio a uma série de demandas importantes no país, como as reformas necessárias, que algumas estão em discussão, outras estão a passos lentos. Isso também sinaliza uma situação importante que a gente tem que destacar, que Lula quer ampliar a sua participação em agendas fora do Brasil, igual tem sido nesses primeiros 8 meses. Agora, essas compras luxuosas no Palácio do Planalto, como a gente viu lá no início do mandato, essa possibilidade de renovação de aeronave, não demonstra ações populares, mas sim daquelas famosas ações de socialistas de iPhone, que a gente brinca aí no popular, né? Que a gente chama de maneira mais, assim, entre os amigos a gente conversa e fala, o cara é um socialista de iPhone, brincadeira normal do dito popular. Mas isso é preocupante porque mancha a imagem popular de Lula, a imagem que eles querem passar de uma simplicidade, buscando aí alguns tipos de mordomias. Mas a gente pode destacar também que, embora muito se critique, né, esse tipo de ação, quando Lula comprou essa aeronave, que ainda está servindo à presidência da República, chamada até de Aerolula, no dito popular, mostrou-se que essa compra foi positiva, né? Porque os presidentes que vieram, a Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, utilizaram de forma muito contundente essa aeronave, né, nas agendas nacionais e internacionais. Então, é positivo que sim. Mas agora o presidente está insatisfeito, que é um avião maior, que é mais espaço.
Aí a gente vai aguardar para ver se isso vai ser atendido ou não. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ainda falando sobre o presidente Lula, ele disse que a Justiça Federal, falou lá na África, havia absolvido a ex-presidente Dilma Rousseff das pedaladas fiscais. E disse também que o país deve retratação. Parece que o presidente andou exagerando aí no tom, Tiago, ou não? O que você me diz? Eu não digo que ele exagerou, eu digo que ele mentiu, é um fake news, né? E falta agora as agências de checagem, a maioria de ideologia de esquerda, virem com o selo carimbado de notícia falsa e a gente detalha mais isso aí. A verdade é que Dilma não foi absolvida e o atraso em repasses do Tesouro para maquiar as contas públicas, né, não só existiu, como superou os 100 bilhões de reais entre os anos de 2014 e 2015. Segundo uma reportagem especial do Estadão sobre o tema, o Tribunal Regional Federal Tribunal Regional Federal 1, o TRF1, né, decidiu que Dilma não poderia responder por improbidade administrativa, porque ela já foi responsabilizada pela lei do impeachment, que definiu os crimes de responsabilidade, evitando assim que ela fosse punida 2 vezes, ou seja, ela já tinha sido julgada. Os magistrados, na verdade, não se deram ao trabalho de julgar Dilma acusada por improbidade administrativa, já que ela havia sido condenada por crime de responsabilidade, afastada até do poder pelo Congresso Nacional, que é quem tem legitimidade para isso. Por isso, a determinação do arquivamento. Com isso, cai por terra aquele discurso famoso que a gente cansa de ouvir dos petistas de que o impeachment é golpe. Afinal, não é. As pedaladas, sim, existiram, Dilma não foi absolvida coisa nenhuma. Essa prática de quererem mudar a história ou de pegar um fato e trazer narrativa, que tanto a esquerda quanto a direita usam, e agora o Lula, o próprio presidente, usou, a gente já conhece. E é bom a gente lembrar que na gestão de Dilma o Brasil estava à bancarrota. Além de legítimo, o impeachment foi necessário, pois Dilma criou a maior crise moderna brasileira, pior até do que a crise econômica causada pela pandemia. Pois é, se a gente pegar em números o que a pandemia derrubou e o que o governo catastrófico da Dilma, a gente vai ver que lá a situação econômica estava bem pior. E por isso agora eles tentam com esse discurso, essa narrativa, né? Todo mundo usa hoje, principalmente no meio político, né? E os políticos são os primeiros a dizer que qualquer coisa é fake news para eles. A imprensa é crucificada, é criticada, qualquer notícia é fake news. Mas eles usam de um artifício grandioso, que é os veículos de comunicação estatais, ou estaduais, ou até mesmo legislativos, as tribunas das casas de leis, falam o que querem, não querem ser questionados e vêm com o argumento de dizer que quando a imprensa noticia algum fato é mentira. Por exemplo, agora eu vou dizer o Republicanos está dizendo, inclusive emitindo notas de que não vai participar do governo Lula. Mas a gente falou aqui na segunda-feira que está tudo certo para o Ministério das Pequenas Empresas acoplarem o Progressistas e o Republicanos. Quem é que está mentindo nessa história? Será que a imprensa inventou que o Republicanos está entrando no governo, parte do Centrão está entrando no governo para fazer parte agora do governo Lula? E se tiver, qual é o problema? A política é feita de ajustes. Ou não querem levar o carimbo de ser um partido aliado ao PT. Por quê? Tem medo do quê, né? Então, é muito essa narrativa. E a gente tem sim, quando eles usam esse artifício de usarem as tribunas, os veículos oficiais, informações infundadas ou fora de contexto, e a gente tem que trazer a realidade para o fato, a gente tem esse dever de esclarecer os fatos para que a população realmente saiba o que está acontecendo. Perfeito. Muito obrigada, Tiago. Bom fim de semana para você. Obrigado, bom fim de semana para você e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É isso aí, obrigada. Da política, a gente passa para a segurança. O fim da violência contra a mulher. Esse foi o objetivo principal da caminhada que ocorreu no centro de Florianópolis e que uniu as forças de segurança de Santa Catarina na última quinta-feira. O ato procurou também alertar para que as vítimas denunciem os crimes e se sintam amparadas pelo poder público.
A caminhada reuniu policiais e servidores da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, as polícias militar, civil e científica e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado se uniram em uma causa. Entidades e ativistas que lutam pelo fim da violência contra a mulher e o feminicídio também participaram. A concentração ocorreu na escadaria da Catedral. De lá, os participantes seguiram em caminhada por ruas da área central até o terminal de integração do centro. Houve distribuição de panfletos com informações sobre como fazer denúncias. A partir do momento que nós acolhermos essas mulheres, que nós abraçarmos as mulheres e que nós entendermos que isso é um problema comum de sociedade e de Estado, porque a violência está dentro dos lares e em todos os lugares. Por isso que hoje a gente vê essa união entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. O Estado está forte, o Estado está coeso, está unido, para que nenhuma mulher mais sofra violência doméstica e familiar. Foram produzidos folhetos como esse, em que a gente distribui o violentômetro, que são indicativos dos graus de violência e que também a gente orienta as mulheres para que nos primeiros sinais de violência ela possa procurar ajuda, ela saiba onde procurar ajuda e que, acima de tudo, nos momentos de urgência e de emergência, ela acione o 190 para que a Polícia Militar possa chegar naquele momento mais grave e prestar o socorro. A gente tem visto que muitas mulheres são salvas em Santa Catarina e os índices de feminicídio eles têm se permanecido estáveis, horas com pequenos aumentos ou com registro de pequenas diminuições. Nós só não tivemos aumentos consideráveis, por quê? Porque as forças de segurança têm trabalhado diuturnamente. E você vai ver a seguir: Sistema Nacional de Emissão de Notas Fiscais é habilitado aos MEIs, mas empreendedores têm dificuldade em gerar documento. E a quarta temporada do Estúdio 1 chega com novidades. Bel Cristine assume a atração. É depois do intervalo, eu volto já. Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora 8h28. A partir de hoje, todos os MEIs devem emitir as notas fiscais eletrônicas de serviços por meio do Portal Nacional. Até então, os mais de 15 milhões de microempreendedores individuais do Brasil emitiam as notas fiscais nos portais das prefeituras. Ou seja, cada município tinha um modo de emissão, resultando em milhares de legislações e notas diferentes no país. Com o objetivo de centralizar as informações, a Receita Federal, em parceria com o Sebrae, lançou a Plataforma Nacional para uniformizar o modelo do documento fiscal. O MEI ele não tinha uma fiscalização assídua da Receita Federal. Diante disso, provavelmente, a partir de agora, a Receita Federal venha a ter uma fiscalização mais completa em cima desses faturamentos dos MEIs. A plataforma já estava disponível desde o início do ano, mas nem todos os municípios permitiam a emissão por lá, o que a partir de agora passa a ser obrigatório. Para isso, o microempreendedor deve realizar o cadastro no Portal Nacional de Emissão de Notas Fiscais, por meio do endereço que aparece na tela ou pelo aplicativo, e gerar um código e uma senha. São 3 as formas de fazer o login para a emissão da nota fiscal do MEI. Você vai fazer o acesso no portal do contribuinte, você pode criar um usuário e senha sendo pelo CNPJ e criando uma senha, você pode fazer o login pelo certificado digital, caso o proprietário da pessoa jurídica, o MEI, já tenha um certificado
digital ou pelo acesso do gov.br, que geralmente é o que todos os cidadãos hoje eles já possuem e já têm utilizado até para fins de questão de imposto de renda. Devido ao grande número de pessoas tentando acessar a plataforma neste primeiro dia, muitos usuários relataram instabilidade no Sistema Nacional para emissão de nota fiscal de serviços eletrônica nesta sexta-feira. No entanto, as pessoas que não conseguiram realizar a emissão hoje têm até o final deste mês para fazer a nota fiscal. A emissão da nota fiscal ela é pelo regime de competência. Então, a competência ela vai sempre do primeiro dia do mês até o último dia do mês. Então, de 1º de setembro até 30 de setembro, essa nota fiscal referente ao serviço prestado dentro do mês de setembro, ela pode ser emitida a qualquer dia. Normalmente, os sites da Receita Federal, quando há essas mudanças, eles têm essas oscilações, eles perdem um pouquinho de qualidade e acabam derrubando o site. Ontem, a Receita Federal informou que a partir de setembro, os microempreendedores individuais que estão com dívidas ativas poderão receber termos de exclusão do Simples Nacional e os respectivos relatórios de pendências. Aqueles MEIs que têm algum tipo de débito, seja em dívida ativa ou o DAS-MEI não está pago mensal, eles vão emitir os termos de exclusão do Simples Nacional, fazendo com que o MEI ele passe a ser ou lucro real ou lucro presumido. E isso muda totalmente a questão de obrigatoriedades do MEI, ele passa a ter outras obrigações mensais, ele passa a ter impostos sobre o faturamento. Então, todo aquele MEI que ainda não está com a sua regularidade fiscal em dia, é importante se atentar, procurar algum profissional qualificado que possa lhe ajudar para ter essa regularidade e não vir a perder o benefício que possui. E na próxima terça-feira tem estreia aqui na tela da Pix TV. O Estúdio 1 volta com uma nova temporada e novidades. O podcast terá uma nova apresentadora. Para você que acompanha a Pix TV, já sabe que o Estúdio 1 está atualmente na 3ª temporada. Durante esse período, foram dezenas de episódios com centenas de horas de conversas e com várias personalidades e diversos temas. Política, educação, saúde, música e esporte foram alguns dos destaques. O programa tinha um rodízio de apresentadores entre a equipe jornalística do canal. Agora o podcast entra em uma nova fase. Quem estará à frente das entrevistas é a Bel Cristine, que inclusive já passou por aqui, de entrevistada para entrevistadora. Com longa trajetória na comunicação, Bel estreia como apresentadora da atração, com a missão de trazer uma pegada nova ao conteúdo. Trabalhei 8 anos, 7, 8 anos em rádio, fui aí precursora na região sul como repórter de campo, mulher aí. Passamos uma época difícil, mas hoje temos comentaristas, narradoras, mulheres. O futebol feminino tem ganhado muito ibope, digamos assim, uma audiência merecida. Então, tudo começou através da música, depois rádio. Comecei a trabalhar na internet também. Já estive aqui na Pix TV sendo entrevistada e hoje, felizmente, estou entrevistando. E ela já chegou com o pé direito. O primeiro episódio já está pronto. E para essa grande estreia, o entrevistado é a lenda brasileira do surf, Ricardo Bocão. O bate-papo de 1 hora não foi suficiente para tanta história que o surfista tinha para contar. Mas ele pode voltar a qualquer momento. Afinal, parece ter gostado da experiência e do bate-papo com a nova apresentadora. Adorei. Primeiro, porque a Bel é muito parecida comigo, né? Fala pra caramba. Então, assim, se deixar, a gente vai... Isso é muito bom. Eu tô brincando, mas ao mesmo tempo é muito bom. Porque não tem barriga, como a gente chama, né? Não tem o... E ela também estudou muito a minha vida. Eu até fiquei surpreso, porque... Ela sabia de coisas assim que eu não imaginava que ela soubesse e quando a gente diz estudar, na verdade, é se interessar por alguns períodos, né, da minha história para poder a conversa ficar mais bacana, ficar mais gostosa. Eu adorei. Foi um privilégio, foi uma delícia. Eu já conheço a Pix há bastante tempo, tenho contatos de amigos maravilhosos aqui. E estar no meio da comunicação, que é o meio onde eu passei boa parte da minha experiência profissional de vida, é uma delícia. O Estúdio 1 foi maravilhoso, estar com o Ricardo Bocão foi fantástico também, uma pessoa incrível que eu espero reencontrar não só aqui na Pix, mas também fora daqui, pelas experiências, pelas vivências, pelo aprendizado que a gente tem com uma pessoa como ele. Foi tudo maravilhoso e é apenas o primeiro de muitos que virão incríveis também.
O Estúdio 1 vem passando por algumas mudanças, mas permanece com a mesma qualidade. O crescimento exponencial da Pix TV é resultado do trabalho de toda a equipe, que a cada nova fase continua com o compromisso de trazer ao telespectador conteúdos de excelência. E claro, aliada à audiência que acompanha diariamente a Pix TV nas plataformas de streaming, na TV por assinatura e nas redes sociais do canal. O episódio inédito da nova temporada do Estúdio 1 estreia dia 5 de setembro, às 9 horas da noite. Está imperdível. Primeira vez que eu vi dentro da água Copacabana, eu tomei um susto. E aí eu olhei aquilo, aí eu me lembro sentado na areia, vendo um cara remando, ficando em pé e deslizando a onda para um lado e para o outro. Eu, nossa! Aí um deles perdeu a prancha, não tinha cordinha na época, a prancha veio na beira, eu corri para pegar, para devolver para o cara, né? O cara e aí a mágica aconteceu. Não, a mágica aconteceu. Deve ter sido uma sensação Parecia surreal. que eu estava segurando numa nave espacial. Uau, super revolucionário. Você falou a palavra certa, a mágica aconteceu. Eu peguei naquela prancha, já era de fibra de vidro, e eu virei ela assim, o cara ainda estava vindo nadando, né, para pegar ela na beira. Eu devolvi para ele assim, mas eu fiquei assim, eu tô até arrepiado falando com você agora. Que legal. Bacana, né, Bel? Seja muito bem-vinda. E essa edição do Pix News fica por aqui. No CinePix de hoje, logo mais, às 10 da noite, tem a Colheita da Fé. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã no Pix News especial de sábado. Pix TV é conteúdo todo dia. Boa noite.